Você já ouviu falar sobre subarparênquima, colênquima, esclerênquima? Pois é sobre essas e outras estruturas que a gente conversa já já. Pois o tema de hoje é anatomia vegetal. Vamos ver como é que se formam os principais componentes celulares das plantas. As sementes de angiospermas, que são as plantas frutíferas, são formadas por um tegumento, que é a casca. Abaixo dele nós vamos encontrar o embrião, que vai dar origem à planta propriamente dita, e o endosperma, também conhecido como albúmen, que geralmente vai armazenar os materiais nutritivos que servirão de alimento para o embrião da planta, até que essa planta em desenvolvimento tenha condição de realizar a fotossíntese. O embrião é formado por cotilédones, que são folhas embrionárias, pode ser um só ou dois cotilédones. Se por acaso a planta tem dois cotilédones, ela é chamada de eudicotiledônia ou dicotiledônia basal, vem de dois. E se por acaso apenas um cotilédone está presente, a planta vai ser classificada como sendo uma monocotiledônia, mono, um. Na sua extremidade inferior, o embrião vai apresentar uma estrutura conhecida como radícula, que é a raiz embrionária. E na sua extremidade se encontram células com intensa capacidade de multiplicação, sendo essa região a responsável pelo crescimento da raiz. Na extremidade oposta, nós vamos encontrar o caule embrionário do vegetal em desenvolvimento, que nós chamamos de caulículo. É na extremidade do caulículo em que nós vamos encontrar células com intensa capacidade de desenvolvimento, de multiplicação, melhor dizendo, como na radícula, e é a partir dessa região que o caule vai se desenvolver, que o caule vai crescer. Na verdade, não é bem na extremidade da radícula que ocorre o crescimento, não. A multiplicação celular ocorre um pouco abaixo da extremidade. O crescimento da radícula, portanto, é dito subapical, enquanto o crescimento do caulículo é dito terminal ou apical. Entre a radícula e o caulículo, nós vamos encontrar folhas embrionárias conhecidas como cotilédones. Se por acaso uma angiosperma tem dois cotilédones, ela é chamada de eudicotiledônia ou dicotiledônia basal, que são angiospermas mais primitivas. Se por acaso apenas um cotilédone está presente, a planta vai ser conhecida como monocotiledônia. O material nutritivo, que será utilizado pela planta como alimento, ele pode ficar concentrado ou nos cotilédones ou no endosperma, no albúmen. No caso das eudicotiledôneas e nas dicotiledôneas basais, os nutrientes ficam concentrados nos cotilédones. No caso das monocotiledôneas, os nutrientes ficam concentrados no endosperma e os cotilédones vão servir apenas como elemento de transferência dos nutrientes do albômen, do endosperma, para o embrião propriamente dito. Entre a radícula e o ponto de inserção dos cotilédones, nós vamos encontrar uma região conhecida como hipocótilo. Já a região que está entre o ponto de inserção dos cotilédones e a extremidade do caulículo recebe o nome de epicótilo. As sementes geralmente amadurecem ainda no interior do fruto e, em função de condições especiais de temperatura, oxigênio e umidade, vai ocorrer aquilo que nós chamamos de germinação, que é a retomada do desenvolvimento do embrião, da nova planta. Quando a semente se encontra num ambiente favorável, ocorre a imbibição, que é a absorção de água, a casca, o tegumento da semente se rompe, ocorre a absorção de oxigênio e se dá aquilo que nós chamamos de germinação. Antes da germinação, a planta se encontra num estado de dormência. As formas de germinação variam de planta para planta. Na maioria das eudicotiledôneas, por exemplo, ocorre inicialmente o surgimento da radícula, o hipocótilo se alonga formando uma espécie de gancho que vai proteger a região apical do caule. Esse crescimento continuado do hipocótilo faz com que os cotilédones sejam expostos, bem como a extremidade do caulículo. Nas monocotiledôneas não ocorre a formação do gancho de germinação. O que ocorre é a formação de uma estrutura foliar em forma de bainha, que vai proteger a extremidade do caulículo de partículas do solo. A essa bainha nós damos o nome de coleótilo. Eudicotiledôneas não tem coleótilo.
A radícula nas eudicotiledôneas, ela se desenvolve numa estrutura principal, uma raiz principal, que nós chamamos de pivotante, e a partir dela partem raízes adventícias, raízes secundárias. Já nas monocotiledôneas, a raiz principal ela degenera ao longo do desenvolvimento, e raízes adventícias se desenvolvem sem que uma predomine sobre a outra. As eudicotiledôneas apresentam um sistema radicular, portanto, conhecido como pivotante, já as monocotiledôneas apresentam um sistema radicular conhecido como fasciculado ou em cabeleira. O crescimento vegetal se dá a partir de tecidos conhecidos como meristemáticos, cujas células se multiplicam intensamente, têm formato poliédrico, apresentam parede celular fina, é bastante flexível, seu citoplasma é bastante denso, bastante pesado, com pequenos vacúolos, e o seu núcleo é bastante volumoso. Os meristemas, os tecidos meristemáticos, eles se dividem em dois tipos. Os meristemas primários, caracterizados por serem formados por células que jamais se diferenciaram, e meristemas secundários, que são formados por células já especializadas, que passam por um processo de desdiferenciação e que são responsáveis pelaquilo que nós chamamos de crescimento lateral ou em espessura das plantas que apresentam esse tipo de crescimento. Os meristemas primários, eles são representados basicamente pelo procâmbio, que será responsável pela formação dos tecidos condutores maduros da planta, meristema fundamental, que é responsável pela formação dos tecidos fundamentais do vegetal, de sustentação, preenchimento, fotossíntese, e a protoderma ou protoderme, que é responsável pela formação dos tecidos de revestimento do vegetal, da epiderme vegetal. As partes jovens de um vegetal são revestidas por um tecido conhecido como epiderme, formado por células justapostas, com pouco material entre elas e desprovidas de clorofila, com exceção de células que nós conhecemos como células guarda, formadores de estruturas chamadas de estômatos, responsáveis pelas trocas gasosas que a planta faz com o meio. As células epidérmicas secretam o que nós chamamos de cutícula, formado por um lipídio conhecido como cutina, e que tem a função de proteger a planta contra a desidratação, a perda excessiva de água. Aqui nós vemos um fragmento da epiderme, na verdade, o fragmento de uma folha, evidenciando a epiderme superior e a epiderme inferior do vegetal. As células epidérmicas podem formar prolongamentos conhecidos como pelos ou tricomas, que podem estar presentes ao longo de toda a estrutura vegetal, caules, folhas e mesmo raízes. Nas raízes, por exemplo, existem os chamados pelos absorventes, que são responsáveis pelo aumento da absorção, da taxa de absorção de água e nutrientes. Nas folhas de um vegetal, nós podemos encontrar tricomas, por exemplo, em plantas do cerrado, que tem a função de diminuir as taxas de transpiração. Nos caules de algumas plantas, como a ortiga, nós vamos encontrar tricomas que armazenam substâncias tóxicas responsáveis por afugentar animais herbívoros. Os tricomas das ortigas estão presentes também nas folhas. As plantas que apresentam crescimento em espessura apresentam no caule e na raiz um tecido conhecido como periderme, que vai substituir a epiderme. A periderme ela vai surgir a partir de um tecido, de um meristema secundário, que surge a partir de um outro tecido, de um processo de desdiferenciação de células de um outro tecido, conhecido como parênquima. Esse tecido meristemático é chamado de felogênio, que forma em direção à parte externa o que nós chamamos de cortiça ou súber, formado por células mortas, impregnadas de um lipídio conhecido como suberina, que tem função de proteção contra a desidratação, e em direção à parte interna, o felogênio vai formar um outro tecido conhecido como feloderma, que é formado por células vivas. Então, a periderme é formada pela associação de felogênio, feloderme e súber. Esse desenho mostra basicamente a mesma coisa. Olha, o felogênio, o parênquima que dá origem a ele e mais externamente o súber. Esse é um tipo de súber que se renova constantemente e que se destaca. Esse é o tipo de revestimento que nós encontramos, por exemplo, no caule da goiabeira.
Os caules suberificados apresentam em determinados pontos, muitas vezes visíveis, pequenas aberturas conhecidas como lenticelas. São regiões que ainda permitem as trocas gasosas da planta com o meio, mesmo em regiões suberizadas, mesmo em regiões com suber. Os parênquimas são tecidos fundamentais formados por células que apresentam paredes celulares bastante finas e que apresentam diferentes funções, inclusive preenchimento, armazenamento e fotossíntese. Quando o parênquima armazena amido, ele é chamado de parênquima amilífero. Quando o parênquima armazena ar, no caso de plantas flutuantes, ele é chamado de parênquima erífero. Plantas adaptadas a ambientes áridos e semiáridos apresentam o chamado parênquima aquífero, armazenador de água. Nas folhas encontra-se o parênquima clorofiliano ou clorênquima, dotado de cloroplastos, portanto, parênquima especializado na realização da fotossíntese. No que diz respeito aos tecidos de sustentação, nós temos primeiramente o colênquima, que é formado por células alongadas, dispostas em feixes longitudinais. Vocês estão vendo as células de colênquima nesse sentido aqui, tá? Uma visão transversal do tecido. Essas células apresentam reforços de celulose, principalmente nos cantinhos, ó. Esses pontinhos vermelhos aqui, né, nessa figura, são reforços de celulose. Aqui também percebemos a mesma coisa. São células vivas encontradas basicamente em regiões jovens das plantas, principalmente em raízes e caules. O esclerênquima também é um tecido de sustentação nos vegetais. E diferentemente do colênquima, ele é formado por células mortas. As células morrem porque, ao longo do seu amadurecimento, elas vão armazenando uma substância conhecida como lignina, que é uma substância impermeabilizante, que dificulta a entrada de água no interior dessas células. O esclerênquima ele pode ser encontrado em caules, raízes, folhas, frutos, enfim, e ele é formado basicamente por dois tipos de células. Esclereídes, que é aquela terrinha que a gente sente quando come uma pera, sabe? Os esclereídes, eles são células ramificadas, de formato variado, e são envoltas por células de um outro tecido, o parênquima. Já as fibras, vocês podem encontrar em folhas, sementes, frutos também, né? São células alongadas e bastante resistentes. A gente cita como exemplos aqui o algodão, o linho, o coco. No fruto do coco, né? Aquela parte fibrosa do coco, né? Aquela parte verde que a gente abre, tem essa coisa aqui, a palha do coco, né? Isso aqui é fibra, né? Os tecidos vasculares são os responsáveis pela condução da seiva. E existem dois tipos de seiva. Seiva mineral, basicamente água e sais minerais, que a planta absorve do solo e conduz até as folhas, e a seiva orgânica, que é o material que a planta produz através da fotossíntese e conduz das folhas até as demais partes do vegetal. Existem dois tipos de tecidos condutores: o xilema ou lenho, que é responsável pela condução da seiva mineral, e o floema ou líber, responsável pela condução da seiva orgânica, que antigamente era chamada de seiva elaborada. O xilema ele é formado por células mortas, que podem ser de dois tipos: traqueídes e elementos de vaso. Os traqueídes são células alongadas, como nós podemos ver, com extremidades afiladas e paredes celulares transversais preservadas. E nessas paredes nós perceberemos perfurações, pequenas perfurações que permitem a comunicação entre uma célula e as células vizinhas. Já os elementos de vaso são células cilíndricas dispostas em fileiras e com grandes aberturas nas extremidades, permitindo assim uma ampla comunicação com as células vizinhas. O floema ou líber é formado por células condutoras, elementos de condução, e ainda fibras e células parenquimáticas nutridoras. As células condutoras do floema, apesar de serem células vivas, diferentemente das células formadoras do xilema, elas, ao longo do seu amadurecimento, ao longo de sua formação, elas perdem o núcleo e boa parte de suas organelas celulares, ficando basicamente alguns plastos, o retículo endoplasmático liso,
não granuloso, no caso, retículo endoplasmático não granuloso e mitocôndrias. O restante as demais organelas são perdidas. Então, as células parenquimáticas, elas se associam às células condutoras de modo a nutri-las. As células crivadas e os elementos de tubo crivado apresentam paredes perfuradas por poros, que na verdade são plasmodesmos, aberturas, poros da parede celular que permite a comunicação do citoplasma de uma célula com o citoplasma de uma outra célula, sendo que nas células de tubo crivado, esses poros, essas áreas com poros, elas são maiores. Na verdade, o diâmetro dos poros é maior em relação ao das células crivadas. As células parenquimáticas, quando estão associadas aos elementos de tubo crivado, elas são chamadas de células companheiras. Quando não, apenas células albuminosas. Essa é a disposição dos tecidos na folha de um vegetal hipotético. No caso, a epiderme superior, epiderme inferior. Acima da epiderme nós temos a cutícula, aqui nós temos prolongamentos das próprias células epidérmicas, formando aquilo que nós chamamos de pelos ou tricomas. Logo abaixo da epiderme superior, nós temos o chamado parênquima palissádico, armazenador de cloroplastos, portanto, células fotossintetizantes ativas. Abaixo desse parênquima palissádico, nós encontramos o chamado parênquima aerífero, cujas células guardam espaços entre si, preenchidos por ar, também são células clorofiladas, tá? A associação do parênquima palissádico mais o parênquima aerífero, na verdade, o espaço existente entre a epiderme superior da folha e a epiderme inferior, a isso a gente dá o nome de mesófilo. Percebam que no mesófilo nós encontramos feixes de vasos transportadores de seiva, tanto de xilema quanto de floema. Essa porção avermelhada no centro, voltada para o alto, né, mais superior, digamos assim, é xilema. O floema ele está mais direcionado para a região inferior da folha. E os feixes vasculares eles são envoltos por fibras de esclerênquima. Aqui nós percebemos células guarda, duas células guarda, formando estruturas conhecidas como estômatos, que são responsáveis pelas trocas gasosas da planta com o meio. Essa figura nos permite diferenciar as monocotiledôneas e eudicotiledôneas no que diz respeito à disposição dos tecidos nas raízes. Não apenas tecidos vasculares, mas os tecidos como um todo. Temos aqui, numa monocotiledônea, uma epiderme superior, abaixo dela um parênquima, conhecido como parênquima cortical, formando a região que nós chamamos de córtex. No centro nós encontramos o chamado parênquima medular, tá? Essa região central ela forma aquilo que nós chamamos de cilindro vascular, que é revestido, que é circundado pelo que nós entendemos como a endoderme. Abaixo da endoderme encontra-se um outro tecido conhecido como periciclo, e abaixo do periciclo os feixes de xilema e floema. O xilema apresentando células com diâmetro maior. As eudicotiledôneas apresentam a epiderme, aquelas que apresentam crescimento secundário têm a epiderme substituída por suber. Só lembrando, crescimento secundário é crescimento em largura, crescimento em espessura. Abaixo da epiderme encontramos o córtex, parênquima cortical, e aqui o cilindro vascular. Na região central, no cilindro vascular, nós encontramos um xilema que irradia, e entre cada raio do xilema nós encontramos feixes de floema. Acima disso encontramos o periciclo, mais para cima a endoderme. A endoderme ela pode formar raízes secundárias, no caso das eudicotiledôneas. Monocotiledôneas não apresentam raízes secundárias. E aqui comparamos monocotiledôneas e eudicotiledôneas no quesito disposição de tecidos nos caules. Vejam a eudicotiledônea como é que é. Ó, epiderme ou periderme, dependendo da planta, um grande parênquima medular central, e próximo à superfície, ou próximos à superfície, nós encontramos feixes de xilema e floema. Sempre mais próximo à superfície, floema, e localizado mais internamente o xilema.
Entre floema e xilema, nós encontramos um câmbio, né? Tecido meristemático responsável pela formação de mais tecido vascular. Aqui nós temos as monocotiledôneas com feixes de xilema e floema espalhados por toda a lâmina do caule, todo o diâmetro do caule, melhor dizendo. Diferentemente do que acontece nas eudicotiledôneas, quando esses feixes eles se localizam de forma circular, né, ao redor, bem abaixo aqui da superfície. No tronco de uma árvore ou arbusto, a região central é toda xilema, tá? Aquela parte mais avermelhada que fica no centro, a gente chama de cerne, que é o xilema basicamente formado por células que perderam a capacidade de transportar seiva mineral e basicamente exerce a função de sustentação da planta. A porção mais clara, mais amarelada, mais próxima à superfície, é o que nós chamamos de alburno, que é formado por xilema ainda ativo, ainda capaz de transportar água e minerais. O pior erro que alguém pode cometer é desistir de aprender o que quer que seja apenas porque encontrou uma dificuldade.